Alô, comunidade das redes sociais, mais uma vez aqui para tratarmos de mais um tema. E o tema de hoje é os efeitos da direita. Que eu poderia também falar os efeitos da extrema-direita, os efeitos do bolsonarismo. Porque hoje em dia não tem no Brasil, sobretudo, no mundo e principalmente no Brasil, no nosso caso, muita diferença entre direita e extrema-direita. Antigamente, nós fazíamos essa separação entre esquerda moderada e extrema esquerda, direita moderada e extrema direita. Ainda há essa separação entre esquerda moderada, esquerda liberal, quiçá esquerda neoliberal, se é que eu posso falar assim, até porque neoliberalismo não é uma plataforma política, é um tipo de sociedade que nós criamos, que nós precisamos questionar, mas neoliberalismo é um tipo de sociedade. Mas ainda existe uma separação entre esquerda e extrema esquerda. O que quer a extrema esquerda? Ela quer a extirpação do Estado. Por mais que o país seja governado por um partido comunista, vai tentar extirpar o Estado lá para ver o que acontece. Então, a extrema esquerda de Bakunin, por exemplo, queria o quê? A eliminação do Estado. O Marx já entendia que o comunismo precisava participar do diálogo junto ao Estado burguês. Então, se aparecer alguém de extrema esquerda querendo o fim do Estado, sobretudo pela luta armada, será difícil ter hegemonia, inclusive na esquerda. Mas hoje não há diferença entre direita e extrema direita. A direita americana está junto com o extremismo do Trump. A direita brasileira está junta ao extremismo bolsonarista. E isso ganhou uma tal proporção que os comportamentos, as ideias, o auê da extrema-direita, muito bem executado pelo Bolsonaro, afeta as pessoas. Bolsonaro, para a gestão de qualquer governo, é um tremendo de um incompetente. Mas se é uma coisa que ele fez muito bem na vida toda dele, e muito bem, foi auê. Ele sabe fazer auê. Bolsonaro, ele tem inclusive um dom, uma vocação muito interessante. Eu acho até que o SBT poderia colocá-lo no lugar do Silvio Santos. Ele iria atrair muita gente, e eu penso que ele bateria recorde de audiência, porque ele sabe manter as pessoas entretidas, como o Silvio Santos, entretidas, falando porra nenhuma, falando nada. Então ele tem essa vocação, e ele sabe fazer auê. E esse auê afeta a cabeça das pessoas. Hoje eu conversando com um amigo de infância que é médico, e ele fez uma postagem de que se o Supremo a respaldar o Lula, porque o Lula colocou o Congresso na Justiça, porque o Congresso derrubou o IOF, que o governo precisa de autonomia orçamentária, então ele precisa taxar certas operações para o país se tornar governável, segundo o Lula, porque o orçamento foi para as mãos do Congresso desde o governo Bolsonaro. O Congresso se aproveitou da fraqueza do Bolsonaro para se apropriar do orçamento, como em nenhum lugar do mundo, segundo especialistas, segundo a imprensa tem dito. Não há precedente na história dessa usurpação do orçamento por parte do Congresso. Então o governo, para se tornar o seu caminho sustentável, pelo menos até a eleição,
decretou a taxação de impostos sobre operações financeiras, os quais nós não vivemos dele. Os ricos vivem de operações financeiras, não nós pobres. Não que não haja nenhuma operação financeira que passe por nós, mas nós não vivemos delas. Então nós não seríamos afetados como as pessoas têm dito, chamando o Haddad de taxade. Pode ser até taxade, mas taxade para os ricos, para as operações financeiras, para os mais ricos do país. E então esse colega, por que ele falou isso, apesar de ser um médico inteligente, equilibrado? Aliás, ele, apesar de bolsonarista, quando o Lula ganhou, ele, não vou dizer o nome dele porque ele não me autorizou, olha que simpatia, gente. Ele me parabenizou, fiquei tão feliz, eu fiquei tão aliviado, ele percebeu que eu estava feliz. E ele, apesar de ser bolsonarista, de direita, né? As coisas não se separam, bolsonarista, direita. Ele me parabenizou. Então, olha que simpatia, difícil, né? Um bolsonarista assim. E ele, então, fez essa postagem contra. Aí eu expliquei, mandei um textozinho explicando. O governo precisa, tem autonomia para fazer esse tipo de... Aí ele colocou isso num país sério. Eu falei, mas um país sério tem 3 poderes, executivo, legislativo e judiciário. O governo precisa ter autonomia orçamentária. O Congresso não quis, o governo, de forma civilizada, foi ao Supremo, para ele poder governar. Qual é a dificuldade? Eu penso que ele entendeu. Mas percebam como até pessoas bem equilibradas, como esse meu amigo, entram no auê. Entra no auê. E o Bolsonaro sabe fazer auê. Ele fez auê a vida toda. Então ele é muito competente para fazer auê. A esquerda não. A esquerda, para se posicionar, ela precisa explicar. É diferente. Por exemplo, o Lula está no governo. A inflação está controlada, um pouquinho mais alta, mas principalmente para o pobre ela está mais pegando mais. As pessoas, a fome diminuiu, o Brasil tem a maior taxa salarial da sua história, o desemprego está voltando aos níveis mais aceitáveis do mundo. A indústria está crescendo e por causa disso o emprego está sendo gerado. Voltamos a ser a 9ª ou 10ª economia do mundo. Estávamos em 13º no governo Bolsonaro. Voltamos, ou seja, o Brasil voltando à rota da normalidade. Por isso, quando o Lula ganhou e o Lula foi para o exterior, o povo dizia: o Brasil voltou, porque o Brasil estava fora de rota. Então, é isso, mas ele sabe fazer, Bolsonaro sabe fazer o E. Então, o Brasil voltou. O Brasil retornou aos patamares anteriores. Mas percebam que o AUE, então a esquerda precisa explicar. A direita não precisa explicar. Nós precisamos explicar às pessoas razões. Por exemplo, então as pessoas cobram do Lula mais, eu quero mais salário, eu quero mais qualidade de vida, isso. Por quê? Porque eles se identificam no Lula esse potencial. Quando entra a direita, quando entra o Bolsonaro, ele recebe apoio independente disso, porque as pessoas não esperam isso da direita. As pessoas não esperam melhoria de qualidade de vida no bolsonarismo, elas nem esperam. E por que as pessoas votam mesmo sem esperar isso? Aí eu entro naquela coisa que eu falei no vídeo passado, né? O desejo, né? O desejo é esquizo. Por que as pessoas desejam às vezes o seu próprio prejuízo, sua própria desgraça? São lugares do desejo, lugares esquisos do desejo, que é difícil de explicar, precisamos estudá-lo. Então a direita ela entra por esse caminho, mesmo sem saber explicar muito.
Quando o Bolsonaro estava para vencer a eleição de 2018, perguntavam para muitas pessoas, e o voto do Bolsonaro era o voto da desesperança. Aí o pesquisador perguntava, vai melhorar? Não, mas é ele mesmo. Ou seja, é o voto da revolta, o voto para não melhorar nada. O voto no Lula é o voto da esperança na melhora. E mesmo que a melhora venha, as pessoas não ficam satisfeitas hoje. Por quê? Porque elas não ficam nem sabendo das condições nacionais da melhora. Por quê? Porque elas ficam ali nas redes sociais, não falam uma coisa daquilo, falam outra coisa dali. As notícias não vêm de fontes seguras. Então as pessoas ficam um pouco perdidas nas informações. E muita gente não está sabendo que o desemprego diminuiu, que a indústria cresceu, que o PIB que as pessoas diziam que seria uma catástrofe, chegando próximo aí a 1,5, 2, que é uma coisa que os especialistas não acreditavam, mas as pessoas não têm essas informações. E nós de esquerda precisamos explicar. Não adianta, explicação, não espere explicação da direita. Explicação da direita é bandido bom e bandido morto. Eles não sabem explicar, eles não querem explicar, não sabem. Explicar é com a esquerda. Jamais você vai ver na direita campanha anti-vacina. Porque isso é coisa de gente burra. Você nunca vai ver na direita, ou melhor, você nunca vai ver na esquerda campanha anti-vacina. Que a direita você vê. Você nunca vai ver na esquerda algum idiota dizendo que a Terra é plana, porque isso é uma burrice. Isso não é uma narrativa, isso é uma burrice. Você nunca vai ver isso na esquerda. Mesmo que o cara seja um idiota, na esquerda ele acha que ele é culto. O cara da direita, às vezes ele faz a campanha da idiotice, a campanha do que eu sou um bobo. Aí eu falo mesmo, ainda que seja uma bobagem. Então, nós da esquerda precisamos explicar. E as eleições estão chegando. A necessidade da gente explicar urge a cada dia, porque nós não podemos entregar o país para a direita, porque direita e extrema-direita se unem, e eles vão vir para cima do serviço público com tudo, que fala-se uma bobagem por aí, que o Brasil tem que ser liberal e não precisa de serviços públicos. Precisa sim de serviços públicos. Os Estados Unidos é liberal e não tem serviço público. Muito mais do que aqui. Muito mais do que aqui. O Brasil é um país que demanda serviço público. Vamos privatizar o correio? Vamos? Se não houver lucro, vai chegar carta para todos os lugares do país? O correio vai se empenhar em levar correspondência para todos os lugares do país, se não for lucroso? Porque quando é o Estado, o objetivo não é o lucro. E a gente precisa manter a infraestrutura do Estado, e eles querem o Estado, eles querem o SUS. O Lula uma vez chegou a falar que Deus enviou a Covid para salvar o SUS, alguma coisa nesse sentido. Né? Houve críticas e até talvez ele tenha exagerado um pouco, mas eu entendi o que ele quis dizer. Porque a direita já estava se articulando para surrupiar o SUS. E o que o Paulo Guedes queria o quê em relação ao SUS? Ele queria que o SUS fosse um departamento onde os hospitais tivessem lugares para o rico, lugares para a classe média, lugares para os mais pobres. Não, o SUS é uma grande plataforma de saúde sem precedente no mundo, onde quando a pessoa precisa de um transplante de órgãos, sendo rico ou sendo pobre, ela entra na fila. O SUS é responsável pelo tratamento de água, ele participa disso, participa também
a fiscalização sanitária, para que a gente coma produtos minimamente saudáveis. O SUS é uma grande plataforma que cuida de... Nós temos o INCA, temos tratamento de AIDS no Brasil da maior excelência. Então o serviço público no Brasil é muito importante. Controladores de voo. Quem controla os voos dos aviões? É o serviço público. Vai passar para a iniciativa privada? Uma coisa tão importante como essa? A infraestrutura das estradas, a infraestrutura portuária, a infraestrutura aérea, é o serviço público que cuida. Então não podemos extirpar o serviço público, porque certas infraestruturas são tão caras, mas tão caras que o serviço privado não vai querer arcar. Por isso é que quais são as melhores universidades do Brasil? São as públicas. Por quê? E por que as privadas não são tão excelentes? Porque para você produzir excelência, você precisa gastar. E o empresário quer gastar? E quais são as universidades privadas que funcionam bem? Quando elas são ligadas à Igreja Católica, à Igreja Presbiteriana. Então, nós precisamos focar nessas coisas. Nós estamos num bom caminho com a esquerda. Não estamos no caminho mais excelente, mas tivemos a experiência da direita há pouco tempo atrás. O que aconteceu? O que aconteceu? Houve diminuição do desemprego? Não. As pessoas estavam catando comida, osso no lixo para comer. E, sem falar da famigerada situação da pandemia. Então, a direita, ela sabe fazer a UE. Bolsonaro sabe fazer a UE. E esse AUE do Bolsonaro afetou muita gente. Então, você que é de esquerda, você que sabe explicar, comece a explicar. Agora eu vou começar a explicar para algumas pessoas, quando as pessoas começarem a falar besteira nas redes sociais, eu vou explicar. Porque você explica para alguns e os outros vêm. O professor Paulo Gueraldelli está com um projeto interessante também, que é de estudar o livro dele, Capitalismo 4.0, online. Se forma um grupo de estudos e ele vai estar com esses grupos. Eu estou junto nesse projeto. Infelizmente, vou chegar de Cuba dia 27 de julho e não vou poder estar na FATEC. Por enquanto, acho que é isso mesmo. Uma pena. Mas vamos que vamos. Vamos atacar o AUE da direita. A direita não sabe explicar. O bolsonarismo não sabe explicar. Eles sabem fazer AUE. Eles não têm por que chegar e dizer aqui, olha, a gente quer que os ricos paguem menos. Eles não vão ter coragem de falar isso. Mas é nesse sentido, é nesse caminho que eles estão agindo. E o governo está agindo no caminho contrário. E eu estou com esse governo, porque hoje no Brasil não há alternativa melhor para a direita. Para os ricos continuarem se beneficiando e para que a vida dos pobres melhore, para que a gente crie no Brasil uma grande classe média, assim como é nos Estados Unidos. Mas para que a gente... Como a gente vai fazer isso? A princípio também não taxando os mais pobres, aqueles que ganham até 5 mil reais, até 7 mil, um pouco mais, paga-se um pouco mais, e conforme as pessoas vão ganhando mais, até os bilionários, que as pessoas paguem mais. Só a esquerda no Brasil tem esse tipo de discurso, tem esse tipo de projeto. Então vamos para cima deles. Está na hora da gente começar a entrar na campanha, está na hora da gente voltar a fazer o L. Ok, galera? Vocês são do coração.